Mas eu hoje trago para vocês um outro assunto que eu tenho sentido, que eu tenho verificado uma grande necessidade de explicar para a Igreja do Senhor, aqui nesse lugar, depois também pelas redes sociais que existia essa pregação, este tema que muitas vezes as pessoas não entendem direito, que é o assunto do perdão. O que é o perdão? Como é que funciona o perdão? Que tipos de perdão existem? As pessoas têm uma visão muito redutora do perdão. E muita gente não sabe realmente como funciona o perdão. E eu creio que muita gente até não é perdoada devidamente porque não entendeu ainda, pela palavra de Deus, o que é o perdão, qual é o significado do perdão. E então muitas perguntas vêm na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, quem precisa de perdão? Quais são as pessoas que precisam de pedir perdão? Na verdade, todos nós. Todo aquele que erra em algum momento tem que pedir perdão. Né? O perdão é a chave que destrava uma coisa que é travada pela culpa, pelo erro. A gente erra, isso cria uma trava na nossa vida. Como é que eu destravo? É pelo perdão. Uma outra pergunta muito importante: pedir perdão a Deus é suficiente? Muita gente acredita que quando a gente erra, na hora que eu preciso resolver o meu problema, a minha consciência me acusa, o que é que eu faço? Eu vou até os pés do Senhor, peço perdão a Deus e o meu problema fica resolvido. Muita gente tem essa visão, muita gente, muito mais do que vocês imaginam. Tem essa visão acerca do perdão. Não é uma visão correta, biblicamente correta, acerca do perdão. Muita gente está buscando esse tipo de perdão e ela não está sendo perdoada. Muito provavelmente não está sendo perdoada, talvez nem por Deus. Porque Deus também tem as suas regras para perdoar. Eu posso perdoar uma pessoa que não me pede perdão? É outra pergunta. Alguém me faz mal, alguém me prejudica, alguém me difama, alguém me calunia, alguém me fala uma mentira, alguém faz alguma coisa contra mim, né? Mas essa pessoa nunca se arrependeu, ou pelo menos nunca veio ter comigo para pedir perdão. Eu posso perdoar? Existe perdão para isso? Vamos responder isso daqui a pouco. Deus perdoa quem não pede perdão? Não é? Existe uma teoria, uma teologia que algumas igrejas seguem, chamada teologia da salvação universal, que no final de tudo, Deus, porque é amor, Ele vai acabar perdoando todos, vai acabar salvando todos. Então isso significa que Deus vai perdoar quem não pede perdão? Quem não se arrepende do seu pecado, Deus, e por causa disso não pede perdão, ou ainda que se arrependa, ou ainda que cita o seu pecado, não vai até os pés de Cristo pedir perdão. Deus perdoa? É outra pergunta. Deus condiciona o seu perdão? Existem condicionantes da parte de Deus para Ele travar o seu perdão, para Ele limitar o seu perdão? Algum motivo que possa levar Deus a não perdoar? Dizer assim, não, segura aí. Algo tem que acontecer primeiro para eu poder perdoar. Vamos ver isso também. Qual é o limite do perdão? Até onde a gente pode perdoar? Quantas vezes? Fizemos essa pergunta para Jesus: quantas vezes deve perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: não, 70 vezes 7, ou seja, não tem limite. Se o Senhor não lhe pede perdão, não importa quantas vezes ele já errou no mesmo pecado. Muitas vezes ele diz assim: tu já pecaste várias vezes nesse assunto. Está pedindo perdão agora, mas daqui a pouco vai falar, vai fazer a mesma coisa de novo. E a gente traz isso como argumento para não perdoar. Só que esse argumento está errado. Jesus disse: se o teu irmão te pede perdão, nós não temos condição de ler o coração do nosso irmão. Então eu não sei se aquele pedido de perdão, aquele arrependimento é verdadeiro ou não. Porque eu não tenho como ler o coração dele, as intenções dele. Eu só leio as palavras dele. Mas se as palavras dele são um pedido de perdão, eu tenho o coração perdoado. Não importa quantas vezes eu já errou na mesma coisa. Porque os nossos erros são recorrentes. Nós, por causa das nossas fraquezas, nos nossos pontos fracos, a gente muitas vezes peca na mesma coisa. Não é? E porque você peca na mesma coisa, você se arrepende da mesma coisa. E depois você peca na mesma coisa de novo. E se esse seu pecado envolve uma terceira pessoa, você vai ter que pedir perdão várias vezes a mesma pessoa, até que um dia ela vai cansar e vai dizer isso para você, mas ela tem a obrigação de continuar perdoando, não é?
Existe pecado imperdoável? Tem algum pecado que não dá para perdoar? Existe algum pecado imperdoável, né? Aí tem aquele que diz, não, tem blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse que tem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, né? Bom, isso seria um outro assunto. Não vamos tratar tudo isso aqui hoje, porque não daria tempo, senão vocês ficam chateados com a demora dessa pregação. Mas eu chamo a sua atenção aqui para um versículo, nós vamos começar, eu vou chamar a sua atenção para 4 versículos, basicamente que dão suporte ao ensinamento que eu quero compartilhar convosco essa noite. Mas um dos principais é esse aqui, que nós encontramos então na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: antes sermos para com os outros benignos, bons, misericordiosos. E agora reparem que aqui estão os segredos para nós entendermos esse assunto. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro ensinamento que eu quero vos dizer é que o perdão tem regras. Se a pessoa acha que pode pedir perdão de qualquer jeito, está enganado. Pecado é coisa séria para Deus e para a igreja de Deus também. Se você não quer chamar pecado, quer chamar erro, quer chamar ofensa, pode chamar o que você quiser, não é? Pode chamar dívida, né? Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas está a falar de pecado ali, né? Em passagens paralelas, por exemplo, em Lucas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o mesmo sentido, entende? Mas é tratado, em Mateus, trata como se fosse uma dívida. Quando a gente peca contra alguém, a gente se coloca na posição de um devedor. Então, estamos em dívida com uma pessoa, né? E quando você pede perdão, você liquida, salta a sua dívida. É assim que funciona. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o perdão tem regras, né? E as regras foram criadas pelo próprio Deus. E no versículo que nós lemos, o mais interessante é que ele nos aplica as mesmas regras. Quer dizer, como é que eu devo perdoar? Como Deus perdoa. Não é assim que diz o versículo? Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus. Não, como é que eu devo perdoar? Como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, o que é que o texto está dizendo? Que perdão tem regras. E quais são essas regras? As mesmas que Deus usa para perdoar um pecador. Se você cometeu alguma falta contra outra pessoa, você deve usar a mesma estratégia para conseguir o perdão dessa pessoa que você usa para com Deus. A mesma coisa. Quando é que eu tenho que perdoar? Quando a pessoa respeita as regras. Se a pessoa respeitar a regra, eu tenho a obrigação de perdoar. E se a pessoa não respeitar a regra, nós vamos chegar lá daqui a pouco, não é? É aqui que nós entramos uma coisa que vamos chamar aqui essa noite dos níveis de perdão. Existem pelo menos 3 níveis de perdão. E as pessoas acham que perdão é uma coisa só, mas não é. E é por não entender esses níveis de perdão que muitas vezes as pessoas acabam não buscando perdão de uma forma correta, não sendo perdoados de uma forma correta, e a vida se bagunça, né? Porque a pessoa não entende os níveis de perdão. Mas existem vários níveis de perdão, pelo menos 3 nós vamos mencionar aqui. Agora, o ponto essencial de entender é que para eu obter perdão, eu tenho que seguir as mesmas regras para com o meu irmão que eu sigo para com Deus. E para eu perdoar, eu sou obrigado a perdoar quando o irmão que me ofendeu segue as mesmas regras que ele segue para com Deus. Pronto. Quais são essas regras? É bem fácil de compreender. Quando eu quero receber o perdão de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que reconhecer o meu pecado. Certo? Deus me perdoa sem eu reconhecer o meu pecado? Não, Deus não perdoa quem não reconhece o pecado. Segundo, além de eu ter que reconhecer o meu pecado, eu tenho que pedir a Deus perdão pelo meu pecado. Eu tenho que me humilhar e na presença de Deus eu pequei. Eu reconheço que eu pequei, mas não chega a reconhecer que eu pequei. Tem muita gente que reconhece que está errado.
Mas não vai ter com a pessoa dizer isso para ela. Né? O marido ofende a esposa. Ele reconhece, a sua consciência pesa nele e diz: não, realmente eu errei, eu exagerei, eu passei do limite. Mas não vai ter com a esposa para falar isso para ela. Entende? Como é que, se fosse para com Deus, Deus perdoava? Não. O simples facto de eu reconhecer, é por isso que existe uma grande diferença entre o remorso e o arrependimento. E muita gente também não entende isso. Né? O que é o remorso? O remorso é quando você reconhece o seu erro, mas de alguma forma legítima. Não. Se fosse para fazer de novo, você faria? Você diz faria. Então você reconhece o erro, mas não o abandona. Então você não está arrependido, você só está sentindo remorso. Foi a situação de Judas. Judas sentiu o seu pecado quando ele traiu Jesus. Mas isso foi arrependimento ou foi remorso? Foi só remorso. Não é? Às vezes a gente usa uns mecanismos mentais que nos legitimam, que nos justificam. Eu fiz isso porque ele fez também. Foi desse jeito porque antes tinha acontecido, não sei o que. Então a gente se justifica. Quando você se justifica, você está reconhecendo o seu erro, mas não está se arrependendo dele. Então você só está sentindo remorso. O verdadeiro arrependimento ele não faz isso. Ele, além de, é o arrependimento de Pedro, ele além de sentir o pecado, ele sente vergonha do pecado. Ele se arrepende daquele momento. Ele deseja que aquele momento nunca tivesse acontecido na sua vida. E ele, se pudesse corrigir, ele teria usado todos os meios para corrigir. Ele refazia aquele momento. Ele apagaria aquele momento da história, se pudesse. Não é? Só que infelizmente a gente não pode. Mas há uma coisa que a gente pode fazer. É confessar o nosso pecado e pedir perdão. Nós não conseguimos reescrever a história, mas podemos confessar o nosso pecado e pedir perdão. Isso é arrependimento. E esse é o que tem valor, é o que tem mérito, é esse que Deus valida. Então, quando o pecador reconhece o seu pecado, dobra os seus joelhos, vai assogar a presença de Deus e diz: ó Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, me perdoa. Aí Deus perdoa. E agora ele diz assim: e façam vocês do mesmo jeito. Então, na hora que eu quero receber o perdão do meu irmão, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer o meu pecado, ir ter com o meu irmão e pedir perdão. Então, o perdão tem regras. E a regra é essa: você não tem o direito de cobrar o perdão de ninguém se você não pedir perdão. Você não tem esse direito. Nenhum de nós tem o direito de exigir que o nosso irmão, que às vezes a gente cobra uma espiritualidade dos outros que a gente não tem. E a gente exige que o nosso irmão, porque ele é crente, porque ele é cristão, porque ele é pastor, ele é missionário, ele é obreiro. Então ele tem a obrigação de perdoar. Não, ele não tem a obrigação de perdoar se você não pede perdão. Agora, isso é umas regras de perdão. Então, para a gente entender como é que funciona o perdão, você quer ser perdoado, siga as regras. Quer ser perdoado por Deus, reconheça o seu pecado e peça perdão para Deus. Quer ser perdoado pelo seu irmão, faça do mesmo jeito. Porque ele não tem a obrigação de perdoar se você não fizer isso. Porém, tem um porém. E o porém são os níveis de perdão. Quais são os níveis de perdão que nós vemos claramente na palavra de Deus? Pelo menos 3. O primeiro nível de perdão nós poderíamos chamar do nível do ressentimento. Nível 1 é o nível do ressentimento. É assim: alguém me faz mal e eu fico ressentido por aquela pessoa, eu fico magoado, eu fico com raiva. Uma tristeza profunda invade o meu coração e eu digo assim: não perdoe, eu não vou perdoar. E esse nível de perdão é um nível pessoal e é íntimo, é seu, é um nível seu. Você vai entender já daqui a pouco porque esse nível de perdão. Qual é a importância deste nível de perdão? Qual é
o interesse, por que ele é importante? Olha, sabe o que é que diz? Nós vemos lá em Jó capítulo 5, versículo 1, diz assim: o ressentimento, a mágoa, destrói o insensato, destrói o tolo. A mágoa destrói o tolo. O que é que o texto está dizendo? Que aquela pessoa que quer alimentar um ressentimento, que quer alimentar uma mágoa contra outra pessoa, ela está sendo tola, está sendo insensata, está sendo louca. Sabe porquê? Porque o ressentimento destrói a nossa alma. Guardar a mágoa das pessoas adoece a alma, nos empobrece, nos faz mal. E este nível de perdão é aquele que você tem que fazer dentro do seu coração. Alguém lhe faz mal, você processa aquele negócio. É difícil, dependendo do grau, da gravidade da situação, é muito difícil. Mas você precisa processar esse negócio dentro do seu coração até que você diga assim: eu perdoo. Eu não quero carregar essa mágoa, eu não quero carregar esse rancor, eu não quero carregar esse ódio, esse ressentimento, essa dor por aquela pessoa. Eu quero esquecer esse assunto. Eu vou viver a minha vida, eu vou seguir em frente. Ele ou ela que fique lá com a vida dela. Se quiser me pedir perdão, peça. Se não quiser, não tem problema. No meu coração eu perdoo. No meu coração eu libero perdão. É um nível de perdão, pessoal, só diz respeito a nós, não afeta a pessoa que nos ofendeu. Na verdade, não tem nada a ver com ela, e nem é por causa dela que você está perdoando, é por sua causa, para que a sua alma não adoeça, entende? Para que você não carregue o fardo do rancor para o resto da vida, por causa de uma pessoa que prejudicou em certo momento. Acontece muitas vezes nas separações, no divórcio, né? Em que sempre tem uma parte que se comporta pior que a outra, né? Raramente o negócio é 0 a 0, né? O negócio normalmente fica desbalanceado. E a parte mais ofendida, às vezes carrega aquele fardo daquela pessoa que traiu, daquela pessoa que abandonou, daquela pessoa que fez e trapaceou para o resto da vida. A outra pessoa está já casou de novo, está vivendo a sua vida lá, não lembra nem que você existe, está vivendo muito melhor que você. E você ali carregando aquela fardo. É como se a gente botasse uma mochila cheia de pedras nas nossas costas e a gente passasse o resto da vida carregando a mochila cheia de pedras. São as pedras do rancor, do ressentimento, da mágoa, porque a gente não quer largar aquele ressentimento. É como se fosse um ódio de estimação. Já ouviram falar em ódio de estimação? Você gosta tanto, está tão apaixonado pelo seu ódio, você gosta tanto do seu ódio, você não para de dizer isso, só que aquele ódio não faz mal. Então, nível 1 do perdão. Quando alguém nos faz mal, a gente precisa liberar perdão, independentemente da pessoa pedir perdão ou não, sim. Mas é um nível pessoal. Só vai resolver o seu problema. Não resolve o problema da pessoa. Não resolve o problema da culpa, nem resolve o problema da justiça. São os outros dois níveis de perdão. Então, se eu fiz mal contra uma pessoa, eu preciso saber que ela até pode me perdoar no coração dela, mas isso não vai resolver o meu problema. Por isso é que é insensato eu exigir que a pessoa que me fez mal, ou melhor, que a pessoa a quem eu fiz mal, me perdoe sem pedir perdão. Sabe por quê? Porque o perdão dela só vai resolver a mágoa, só vai resolver o coração dela, não vai resolver o meu. Não vai tirar de mim a minha culpa, só vai resolver o problema dela. Por isso, quando alguém nos faz mal, nós devemos liberar perdão, devemos. Processe isso no seu coração, busque a ajuda de Deus, busque a ajuda do Espírito Santo, para que Deus trate o seu coração, para que você não alimente mágoas nem raivas contra ninguém e siga com a sua vida em frente. E assim, esse é o nível 1 do perdão. O perdão por causa do ressentimento, por causa da mágoa. E ela é pessoal. É o ofendido que libera por sua causa. Não resolve nenhum problema jurídico, nem de culpa, mas resolve o meu problema, porque eu não vou carregar com aquele fardo para o resto da vida, entendeu? Este é o nível 1, a gente precisa entender isso. Agora, e o ofendido fica com o problema resolvido? Não, então precisa de passar para o nível 2, não é? E para o nível 2, eu chamo a sua atenção para
uma passagem que nós lemos em Lucas capítulo 15, versículo 18, que é a passagem do filho pródigo, é outro texto-chave para nós entendermos como funciona o perdão, né? O que é que acontece ali? Nós sabemos a história. O rapaz se aborreceu, viveu na casa do pai, perdeu a sua herança em antecipação, foi-se embora, né? Viveu a sua vida dissolutamente, até que um dia ele caiu na real, percebeu a besteira grande que tinha feito e resolveu voltar para a casa do pai, né? E quando ele volta para a casa do pai, já nos atenção para o versículo 18. Olha isso aqui é o que ele planeja falar, né? Ainda está lá no mundo, pensando em voltar para a casa do pai, e ele já faz um plano, bola um plano, e muito interessante é que no plano dele fazia parte do arrependimento e pedir perdão. Do plano dele, esse rapaz, apesar de tudo, com certeza ele teve uma boa instrução familiar, o pai e a mãe ensinaram ele de acordo com os princípios da palavra de Deus, e então ele sabia como é que ele podia voltar para casa. E ele sabia que só havia lugar para ele voltar para casa se ele não tivesse um verdadeiro arrependimento, não é? E então ele diz aqui uma coisa muito interessante, ele diz: levantar-me-ei e irei ter como pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha que coisa extraordinária na lucidez deste rapaz. Apesar de ele estar no mundo, de ele ter se desviado, de ele ter se afastado, ele tem um momento de lucidez. E ele é bem claro e evidente esse momento de lucidez. Ele é bem inteligente, ele entende tudo. E ele diz assim: olha, o meu pecado, ele tem duas direções. E isso é uma coisa que muita gente não entende, ou melhor, entende, mas despreza. O nosso pecado, via de regra, tem duas direções. E ele diz: eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, violei os princípios de Deus. Meu pai ainda está vivo, eu pedi a herança. Tratei o meu pai como se ele já tivesse morrido. Tratei o meu pai como se ele fosse morto. Em outras palavras, eu desejei que meu pai tivesse morrido para que eu tivesse direito à minha herança. Violou o princípio de Deus. Mas ele não violou só o princípio de Deus. Ele violou o princípio da casa do pai também. Ele sabia que o seu pecado tinha ofendido Deus e tinha ofendido o pai. Ele sabia que o seu pecado tinha que ser resolvido nas duas direções. Não chegava a pedir perdão a Deus, que é o que muita gente a gente vê fazer. Só acha que chega a Deus e pede perdão a Deus, o assunto fica resolvido. Não. Pequei contra o céu e perante ti. Se o seu pecado, às vezes tem pecado que a gente comete é só com Deus, é um pecado íntimo. A gente ofende a Deus de uma forma íntima, não prejudica ninguém. Então esse pecado só entre você e Deus. Mas se o seu pecado tem uma terceira pessoa, envolve alguém, então o seu pecado já não é só com Deus. O seu pecado é entre você e essa pessoa, entre você e Deus. E esta é a lição do filho pródigo, né? E ele entende isso claramente. Ele diz assim: não, o meu pecado não é só contra o meu pai, nem é só contra Deus. Eu preciso pedir perdão a Deus e preciso pedir perdão ao meu pai. Então o segundo nível é o nível da culpa. O primeiro nível é o nível do ressentimento, é o nível do ofendido. O segundo é o nível do culpado. Aqui nós estamos numa questão social. O nosso pecado tem um aspecto social. Ele envolve outras pessoas. Já não é só eu e Deus. Já não é só eu e ele. Agora é eu e o meu próximo. Eu e a minha família. Eu e o meu cônjuge. Eu e o meu filho. Eu e o meu amigo. É eu e alguém. Então, se o nosso pecado tem outra pessoa, existe um nível da culpa. Eu sou culpado porque eu ofendi uma pessoa. Eu sou culpado porque eu ofendi várias pessoas. Então eu tenho que resolver esse problema. Entende? Você é o ofendido. Aquela pessoa lhe fez mal, lhe prejudicou. Você liberou o perdão do seu coração, mas não resolveu o problema da culpa dele. Para resolver o problema da culpa dele, ele precisa de ter com você. E precisa de pedir perdão. Entende? É um nível social.
é entre as pessoas. Primeiro, na hora que ele vem ter comigo, a hora que você diz assim, não, mas eu já perdoei lá atrás, não perdoei? Sim, você perdoou, tirou o seu fardo de ressentimento, mas você precisa agora resolver também o problema social dele. Na hora que a pessoa vem ter com a gente e diz assim, olha, eu reconheço que eu errei, eu pequei, me perdoe. O que é que a gente tem a obrigação de fazer? Quantas vezes perdoei eu ou meu irmão? 7 vezes? O Senhor disse, não, 70 vezes 7. Nota porque que Jesus fala dessa forma. Quando Jesus fala isso, ele está valorizando o perdão social. Ele está dizendo que o nível da culpa tem que ser resolvido. Precisamos resolver isso. Temos que tirar a culpa da cabeça daquela pessoa. Porque ela errou, ela está se sentindo culpada, ela sabe que ela é culpada de uma situação que ela criou. Temos que resolver esse problema. Então você vai expressar para a pessoa assim, eu te perdoo. Você pode dizer até que já tinha perdoado lá atrás, mas você tem que renovar o seu perdão. E entender que agora esse perdão não é por sua causa, agora é por causa dele. Você já tirou o fardo das suas costas, agora você tem que ajudar ele a tirar o fardo das costas dele. Entendeu? Quando a gente libera perdão, a pessoa que veio pedir perdão, ela está vindo com um fardo nas costas dela, que é a culpa. É o sentimento de erro, o sentimento de culpa por causa do erro cometido. Quem tira esse fardo também somos nós, também eu ofendi. Você vai agora das costas dela e tirar aquela mochila da culpa. Das nossas costas, a gente tirar a mochila da mágoa. Das costas dela ou dele, você tirar a mochila da culpa. Pode tirar essa mochila, vamos tirar esse negócio. Vamos fazer aqui uma oração em nome de Jesus. Né? E você resolve o problema agora da culpa que a pessoa estava carregando, sentindo o seu pecado, eu errei, eu pequei contra o céu e contra o meu pai, eu sou culpado, eu não presto, eu errei. Né? Sabe uma coisa interessante? Por que a gente precisa do primeiro perdão? Do primeiro nível de perdão? Para a gente ser capaz de perdoar no segundo nível. Se você está alimentando a raiva, se você está alimentando o ressentimento, se você está zangado com a pessoa porque ela errou contra você, e você não consegue liberar perdão no primeiro nível, na hora que ela for ter com você para pedir perdão, você perdoa? Você até pode perdoar da boca para fora, mas no coração você não está perdoando. Porque você não resolveu o problema do seu ressentimento. Você está recebendo a pessoa magoada, ressentida, né? E a sua vontade é dizer 2 ou 3 na cara dela. Não é o que a gente às vezes faz. Né? E às vezes estraga tudo. Porque a pessoa acaba já indo embora, nem pede mais perdão, se adoece de novo. Né? Por quê? Porque a gente não resolveu o problema da culpa, o problema do ressentimento. Então, quando a outra pessoa vem resolver o problema da culpa, a gente não está pronto para perdoar. Sabe uma coisa linda nessa história do filho próprio? Nós vemos que esse rapaz voltou para a casa do pai, fez o caminho inverso, voltou para a casa do pai, e quando ele chegou perto da casa do pai, ele já vinha com aquele discurso todo preparado, ele deve ter repetido esta frase aqui vezes, sem conta, dizendo, não, quando eu chegar lá eu vou falar isso, quando eu chegar lá eu vou falar isso, né? Porque ele tinha programado o seu discurso de arrependimento. Só que o pai já o tinha perdoado. O pai já tinha resolvido o primeiro nível de perdão. E você diz, como é que você sabe, pastor? É que a palavra de Deus diz que quando o pai ouviu ao longe, saiu correndo ao encontro dele e o abraçou. Sem ele ter dito uma palavra, o pai já o abraçou. O pai já o tinha perdoado. Entende? Sabe por que aquele pai estava pronto para receber o seu filho? Porque ele resolveu primeiro o problema do ressentimento, da mágoa em relação ao seu filho. Por isso, quando o filho vem, ele não pensa em mais nada, ele só pensa em receber. E nós vemos que o filho ainda ensaia a falar esta palavra, esta frase, mas o pai não deixa de terminar. Porque a frase completa era: Pai, porque quanto ao céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus empregados. Ele não voltou mais para ser filho, ele voltou para ser um empregado. Só que quando ele chega na casa do pai, o pai o recebe, libera perdão. O pai já tinha resolvido o problema do ressentimento, então ele estava pronto para perdoar.
quanto ao céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe e diz: para, traga o melhor vestido, traga as sandálias, traga uma roupa, vamos fazer uma festa, meu filho. Ele não deixou de completar mais a frase, porque aquele pai estava pronto para perdoar. A gente só está pronto para perdoar quando a gente resolve o primeiro nível de perdão. Aí a gente consegue liberar o segundo. Entende? E o segundo nível de perdão é um perdão que libera o fardo da culpa. Onde é que está o fardo da culpa? Nas costas do culpado. O fardo do sentimento está nas costas do ofendido. Entende a diferença? Agora o fardo da culpa não está nas costas do ofendido, está nas costas do culpado. Quem é que tira o fardo? É o ofendido. Foi o que o pai fez com aquele filho. O pai chegou perto daquele filho, tirou aquele fardo de culpa das costas dele, recebeu como filho, não quis saber de mais nada e fez uma festa. Porque aquele filho estava voltando, não há mais nada para resolver. Então o segundo nível de arrependimento é esse. É o nível da culpa. É um nível social. É eu com o meu irmão, eu com a minha esposa, eu com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, os amigos entre si, os irmãos na igreja, é entre nós que a gente tem que resolver esse problema. Não é? Esse problema não se resolve com perdão a Deus. Tem muita gente que não quer se humilhar por questões de orgulho, diz assim: não, eu peço perdão a Deus e o problema está resolvido. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão. Isso é uma utopia. Você está vivendo uma ilusão que não é verdadeira. Nós agora vamos ver o terceiro nível do perdão, que esse é agora o perdão de Deus. É o nível da justiça. Né? A justiça de Deus agora precisa ser aplicada. Então, também tem pessoas que fazem o inverso. Pede perdão ao irmão, mas não pede perdão a Deus. A pessoa precisa entender a lição do filho. Pai, ninguém contra o céu e perante ti. Quando a gente peca contra alguém, quando a gente erra, a gente quebra o princípio de Deus. Não é só o nosso irmão que é ofendido, Deus também é ofendido. A sua palavra foi colocada em causa, foi duvidada, foi anulada. Então a gente precisa repor isso também. Né? E o filho pródigo, apesar de todo ser um desviado, ele tinha mais sabedoria espiritual que muita gente que está na igreja. Porque ele entendeu uma coisa que muita gente na igreja não entende: que o perdão, que o arrependimento precisa ter duas direções. Tem gente que pede perdão a Deus, mas não pede perdão ao irmão. Tem gente que pede perdão ao irmão, mas não pede perdão a Deus. O filho pródigo estava desviado, mas ele entendeu isso. Então o terceiro nível é agora o nível da justiça. É o perdão de Deus. Vamos ler em Mateus capítulo 5, versículo 24, você vai entender ali claramente este nível de perdão. Olha o que diz aqui. Mateus capítulo 5, versículo 24. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Olha o que diz esse texto. Tem alguma dúvida aqui? O irmão está vindo na igreja e traz a sua oferta de louvor e de adoração, traz a sua oferta financeira, traz a sua presença para estar no culto, está aqui cultuando, dando glória a Deus, né? E de repente ele lembra que ele fez uma besteira contra uma pessoa, essa pessoa está magoada com ele. Você sabe o que é que esse texto está dizendo? Muita gente não entende esse versículo. Ele é tão claro, mas muita gente não entende. Vamos aqui colocar uma suposição em que essa pessoa chegou ali no templo com a sua oferta, mas ele não recebeu a palavra e entregou a oferta. A palavra diz: não, espera aí, para tudo, não entregues a oferta, segura a oferta, vai resolver o seu problema primeiro, depois vem e entrega a tua oferta. Agora vamos partir do princípio que a pessoa vem, mas ela não ouve esta palavra e ela entrega a oferta. Deus recebe essa oferta? Não. A igreja recebe a oferta. O templo recebe a oferta. O pastor recebe a oferta. Os necessitados recebem a oferta. Mas Deus não recebe essa oferta. Entenderam? Deus não recebe. Não adianta você se iludir.
porque há um problema. O nível 2 não está resolvido. Entendeu o que é que o nível 2 não estava resolvido? Havia um conflito entre esta pessoa e o seu irmão. Eles estavam desavindos, tinham um problema por resolver, e o camarada pega, vai para o santarrão no templo, apresentando a sua oferta ao Senhor. E o Senhor diz: eu não vou receber a tua oferta. Resolve primeiro o teu problema com o teu irmão. O nível 2, o nível da culpa não está resolvido, então resolva primeiro, também fala comigo. Sabe o que é que esse texto está dizendo? Que é a parte mais grave, que muita gente não entende. Há situações que Deus faz depender o seu perdão do perdão humano. Há situações em que Deus faz depender o seu perdão do perdão humano. Deus segura o seu perdão. É isso que o texto está aqui dizendo. A pessoa ia na presença de Deus e queria levar uma oferta e diz assim: eu não recebo, porque tu estás em dívida com outra pessoa. Vá resolver o seu problema primeiro. Eu vou segurar aqui o meu perdão. Sabe qual é o outro texto-chave aqui desse assunto? É a oração do Pai Nosso. No capítulo seguinte, no capítulo 6, você encontra essa oração. E no versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como, da mesma forma, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Já imaginou? Deus condiciona o seu perdão ao nosso perdão. Há situações em que Deus condiciona o seu perdão ao nosso perdão. Então nós temos de entender que existe um nível do mundo que é o nível do ressentimento, que eu preciso liberar perdão, independentemente da pessoa pedir perdão ou não, eu tenho que liberar, porque eu não quero que minha alma adoeça, então eu libero perdão, não quero pedir perdão, o problema dele, mas eu vou liberar. Nível 2, nível social, eu tenho que me reconciliar com o meu irmão. Nível 3, o nível da justiça, eu preciso que Deus me perdoe. Eu preciso que Deus me perdoe. Mas Ele só perdoa, principalmente nas questões sociais, questões que envolvam outra pessoa, se o nível 2 ficar resolvido. Entende? Olha, é bem interessante porque o texto nos mostra que existem duas situações diferentes em que Deus segura o seu perdão. Primeiro, quando o meu irmão me vem pedir perdão, eu não perdoo. Na hora que eu precisar, Ele segura o seu perdão. É o que diz o Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se eu não perdoo, Deus me perdoa. Ele segura o seu perdão. Entende? Se eu. É a história do credor incompassivo, né? O cara que tinha uma dívida grande, foi perdoado, aí um irmão dele tem uma dívida pequena e ele não quis perdoar. O que é que o senhor maior fez? Botou na prisão. Retirou o perdão. Ele não tinha perdoado antes, tinha, mas depois ele retirou o perdão, botou o cara na prisão. Deus muitas vezes segura o seu perdão em relação a nós, porque nós não liberamos perdão para a pessoa. A gente quer alimentar a raiva, quer alimentar a mágoa. E porque a gente quer alimentar a raiva e a mágoa, a gente não libera o perdão. Na hora que você precisar, Deus não perdoa. Deus segura o seu perdão. Vai resolver o seu problema. Nível 2 precisa ser resolvido para receber o nível 3. Mas a outra situação é a oposta. É a situação em que eu agora sou o ofensor. Mas ainda assim eu vou todo santarrão na igreja apresentar a minha oferta ao Senhor. Meu louvor, minha adoração. E Deus diz: eu não recebo. Eu vou segurar meu perdão. Eu não estou perdoando. Sabe por que Deus não recebe a oferta desse cara aqui? Por que Deus não recebe a oferta dele? Por que Deus diz assim: deixa a tua oferta, vai te mostrar para o teu irmão, porque eu não vou receber? Por quê? Porque ele não estava perdoado. Deus não estava perdoando ele. Ele estava com um problema, um conflito com o irmão. Deus diz: vai resolver. Eu não estou te perdoando. Tu não está perdoado para poder vir trazer a tua oferta. Não faça de conta que está tudo bem. O que o texto está dizendo é isso. Não faça de conta que está tudo bem. Não faça de conta que está resolvido. Não está resolvido. O seu problema não está resolvido. Vai resolver o seu problema com o seu irmão. Depois volta aqui, que eu te perdoo. Mas enquanto você não resolver o problema com o seu irmão, eu não vou receber.
Então, se eu sou o ofensor e eu não me arrependo junto do meu irmão, mas vou na presença de Deus pedir perdão, eu lhe digo pela palavra de Deus, que Deus segura o seu perdão. Deus não libera o seu perdão para uma pessoa que quer. Você entende que é uma forma de trapacear? Você consegue entender? E eu faço mal a uma pessoa, no meu orgulho eu não quero pedir perdão para a pessoa, aí eu vou a Deus e peço perdão. Eu estou tentando trapacear, né? Estou tentando passar por fora, sair fora da pista e ultrapassar lá na frente. Você acha que Deus é bobo? Que Deus é menino? Deus não recebe. Porque Deus sabe que você está tentando trapacear. Você está tentando pular etapa. Porque é orgulhoso, porque não quer se envergonhar, porque não quer se humilhar, e você acha que passa por cima e vai na presença de Deus, né? E Deus assina e fica resolvido o seu problema. Deus não está assinando. Você está se iludindo, você não está perdoado. Deus não liberou o perdão. Você está tentando trapacear Deus e o seu irmão também. Por isso que ele diz assim: deixa a oferta, vá lá, resolve o seu problema primeiro, depois venha, me perdoa. Eu recebo a oferta. Então, se eu ofendi uma pessoa e eu não quero pedir perdão para essa pessoa, pode ter a certeza, pela palavra de Deus, que Deus não está perdoando. Ainda que eu dobro meus joelhos, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Ele não está perdoando. Porque Ele sabe que eu não resolvi o meu problema com o meu irmão. Eu estou com um conflito aberto. E Ele diz: vá resolver o seu problema. Por outro lado, se o meu irmão veio ter comigo, me pediu perdão e eu recusei perdoar, Deus faz a mesma coisa. É a lição do Pai Nosso. Eu te perdoo na medida que tu perdoo. Agora, tu tem uma grande dívida para comigo, me pede perdão, o teu irmão só fez uma besteirinha, tu está recusando perdoar o teu irmão, o que é que eu te perdoo? Né? É a lição daquele credor incompassível. Então, esses são os 3 níveis de perdão que a gente precisa entender. Existe o perdão individual. Eu sou o ofendido, mas eu perdoo porque eu não quero carregar a fardo da mágoa, da culpa, eu não quero adoecer minha alma, então eu vou esquecer esse assunto, vou seguir em frente. Não resolvi o problema da culpa, nem resolvi o problema da justiça, mas resolvi o meu problema pessoal. Né? Até porque essa situação não está dependendo só de mim. O meu irmão me ofendeu, tem que me pedir perdão. Ele tem que se sensibilizar para a necessidade de resolver o problema dele. Infelizmente, muita gente não se sensibiliza, continua carregando o fardo da culpa, achando que resolve o problema e indo direto a Deus, não vai resolver. Mas aí Deus toca o coração desse irmão e ele vem e me pede perdão. Eu tenho a obrigação de perdoar. Até porque se eu não perdoar, na hora que eu for lá na frente eu vier precisar do perdão de Deus, Deus pode condicionar o perdão dele para comigo. Então eu tenho que perdoar. E eu vou ajudar o meu irmão a tirar aquele fardo da culpa das costas dele. E vou dizer: vamos esquecer isso, está perdoado, não se fala mais nesse assunto encerrado, não apenas como assunto. Você vai esquecer? Não vai, mas toda vez que lembrar você tem que modificar. Lembrar que esse assunto foi encerrado. E ele fez a parte dele, ele se arrependeu, ele pediu perdão, você tem que perdoar. Pastor, mas eles já foram tantas vezes, mas tem que perdoar. Mas tem que perdoar. Porque na hora que você precisar do perdão dele, você recebe. Está certo? Resolvemos o problema da mágoa, resolvemos o problema da culpa e agora falta o problema da justiça. Deus também tem que perdoar. Aquela pessoa não me ofendeu só a mim, ela ofendeu também a Deus. Agora é que ela veio ter comigo, pediu perdão, agora ela pode ir na presença de Deus e pedir perdão a Ele também. Porque agora Deus vai receber a sua oferta. Ela já resolveu o problema do seu irmão. Agora Deus vai receber a sua oferta. Ela vai pedir perdão, Deus vai perdoar. Deus segura o seu perdão, até que a pessoa pede perdão ao irmão ofendido. Mas na hora que o irmão liberou o seu perdão, Deus perdoa junto. Entende? Deus perdoa junto. Mas a pessoa tem que pedir perdão de Deus também. É? Então, para finalizar, como eu disse, porém existem 2 condicionantes. Né? Se eu sou ofendido e não quero liberar perdão, eu estou me comprometendo com o perdão de Deus. E se eu sou o ofensor e não quero pedir perdão ao meu irmão,
irmão, eu estou tentando ultrapassar Deus, estou tentando passar por cima, passar na frente, não é? Pular etapa. E Deus não aceita isso, Deus não é menino. Deus sabe o que a gente está fazendo. Então ele diz, não, classe para conciliar com o seu irmão, traga para a sua oferta. Amém? Então esses são os 3 níveis de perdão, podem existir outros, mas eu sintetizei nesses 3 para nos ajudar a entender como funciona realmente o perdão de Deus. E o perdão de uma forma geral. Para que realmente a gente, na hora que a gente tem um problema, na hora que a gente ofende alguém, a gente consiga realmente entender como processar esse assunto, como tratar esse assunto, para a gente se ver livre desse fardo de uma vez por todas e ser justificado por Deus. E se nós somos os ofendidos da mesma forma, a gente também saber como tratar, na hora que alguém nos ofende, na hora que essa pessoa resiste ao arrependimento, mas a gente tem que resolver do nosso lado, mas na hora que a pessoa vem se quebrando e vem pedir perdão, a gente também tem que saber como se comportar. Não é? Eu certamente seria aí nessa hora, os dois se ajoelharem, se abraçarem e fazer uma oração a Deus, declarar que está perdoado e pedir logo o perdão de Deus, para resolver uma vez por toda o problema. Amém? Pois que Deus abençoe, Deus trata a minha vida e a sua vida e nos ensine estas verdades preciosas, não é? Em dias do final da igreja, em dias do final desta época que nós estamos a viver, em dias em que Jesus está prestes para voltar. Amém? Que Deus abençoe.